Você já se pegou dizendo aquela famosa frase: depois eu faço"? E quando percebe, o dia acabou e nada foi feito? Ou então você começou algo que era muito importante e logo se distraiu, seja com o celular, com a televisão, com uma conversa ou qualquer outra coisa? Pois é, essa é a famosa procrastinação. E ela não é uma preguiça, é o seu cérebro tentando te proteger. Sim, parece estranho, mas existe uma explicação científica para isso. E hoje eu vou te mostrar o porquê que o seu cérebro ele procrastina e também por que que isso acontece dentro da nossa mente quando nós adiamos as tarefas e principalmente como sair desse ciclo vicioso e recuperar o foco e também a produtividade. Então acompanha comigo. E para quem ainda não me conhece, olá, eu sou Adriana Tarcha e aqui no canal eu falo sobre neurociência, comportamento e aprendizagem de um jeito bem leve e aplicável no dia a dia. E o meu objetivo aqui é te ajudar a entender o funcionamento do cérebro para que você possa viver com mais equilíbrio, foco e clareza, independente aonde você esteja, seja na escola, no trabalho ou até mesmo na sua vida pessoal. Então, eu vou te explicar o que é a procrastinação no nosso cérebro. A procrastinação, ela é uma resposta emocional e não uma resposta racional. Então, quando o cérebro ele identifica uma tarefa que parece muito difícil, entediante ou até mesmo arriscada, ele ativa uma parte chamada amigdala cerebral, que ela é responsável pelo medo e também pelo estresse. E ao mesmo tempo, ele vai desativar o córtex pré-frontal, que é a área do foco, que é da tomada de decisão. E qual que é o resultado disso tudo? O cérebro, ele quer evitar o desconforto e ele procura qualquer forma de recompensa rápida que ele possa conseguir. Então, seja através das redes sociais, da comida, de uma conversa, qualquer coisa que possa te trazer um prazer imediato. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está precisando estudar ou você precisa ali responder um e-mail, trabalhar, mas você decide dar aquela olhadinha bem rápida no Instagram, no TikTok e 5 minutinhos só acabam virando meia hora. E o cérebro, ele é recompensado com a dopamina, que é o hormônio do prazer. Ou seja, ele aprende que adiar dá aquela sensação boa e ele acaba reforçando esse hábito. E por que que isso acontece? O nosso cérebro, ele foi programado desde a época da evolução para ele poder evitar a dor e também buscar o prazer. Então ele vai interpretar aquelas tarefas que são desafiadoras como ameaças. E é por isso que quando algo exige muito esforço, seja com um relatório, uma faxina, um projeto novo, exercícios físicos, o cérebro ele ativa o sistema de fuga. Então vou te dar um exemplo. Pensa assim que quando você precisa organizar vários documentos, o seu cérebro ele já imagina aquela bagunça e o tédio que isso vai te gerar. Então ele prefere fugir. Ou então quando você precisa começar o exercício físico, ele vai pensar no esforço que você vai fazer e não no resultado que você vai ter. E aí ele gera a procrastinação. Então ela, portanto, é uma forma de autoproteção emocional, mas que acaba gerando mais culpa e estresse depois, porque você se sente culpado por você procrastinar. E aí a gente entra no ciclo da procrastinação. O cérebro, ele entra num ciclo que é muito comum. Primeiro, a tarefa, ela vai causar o desconforto, aí ela vai ativar a amigdala. Segundo, o cérebro ele vai buscar aquele alívio imediato com as distrações. Terceiro, vai vir aquele prazer momentâneo com a dopamina.
Mas daí depois vem aquela culpa que vai gerar ansiedade, pode gerar estresse. E daí para aliviar essa culpa, o cérebro ele vai procrastinar de novo. Então percebe que é um círculo vicioso que você entra na procrastinação? Mas calma que a boa notícia é que com consciência e pequenas estratégias dá para reprogramar esse padrão e também a ensinar o seu cérebro a agir mesmo quando ele não quer fazer isso, tá? E eu vou te mostrar como. Então, como que a gente pode resolver isso? Através de estratégias práticas e que são baseadas em neurociência. Então, agora eu vou te mostrar a forma simples, mas que seja muito eficaz de você vencer essa procrastinação. Então, vamos lá. Primeiro, você vai quebrar as tarefas em partes pequenas. Ou seja, o cérebro ele tem medo do tamanho das coisas que você precisa fazer. E se você pensar, preciso de um relatório de 20 páginas, ele trava. Mas se você pensar assim, eu vou escrever apenas só a introdução, o cérebro ele aceita e ele vai entrar nessa ação. 2. Você pode criar gatilhos de início. Por exemplo, comece com uma ação mínima. Abra o caderno. Você pode colocar um tênis, pode ligar o computador. O cérebro, ele vai entender que ele começou e aí ele vai liberar a dopamina, que é da realização. Ou também você pode substituir a culpa por curiosidade. Então, em vez de você se criticar por estar adiando, pergunte a si mesmo: o que está me fazendo evitar isso? E esse pensamento, ele ativa o córtex pré-frontal e ele vai reduzir o poder da amígdala. Então, use recompensas reais depois que você concluir as pequenas tarefas. Se presenteie, seja com um café, uma pausa, uma música, pois assim o seu cérebro ele vai associar o esforço à recompensa certa e não à fuga. Você também pode organizar o ambiente, porque os ambientes cheios de estímulos visuais, exemplo, no celular, em cima da mesa, ele fica gerando as notificações, muito barulho. Tudo isso vai aumentar as chances de você se distrair. Então você precisa de um espaço limpo e previsível, pois isso ajuda o seu cérebro a manter o foco. Você precisa estar focado para não procrastinar. Vou te dar exemplos aí do cotidiano. Quando o cérebro ele começa a se sabotar e como que a gente vai reverter isso? Vamos pensar no estudo. Você senta para estudar, mas você decide arrumar o estojo. Ou então depois você começa a checar o WhatsApp. E daí você percebe que o tempo de estudo acabou. Então, como que você pode dar uma solução? Defina pequenos blocos curtos de tempo, seja de 25 minutos de foco total, mais 5 minutos de pausa. É a técnica de Pomodoro. E isso o cérebro ele adora. Por exemplo, no trabalho, você tem um relatório que você precisa entregar, mas o cérebro ele diz: "Só mais um videozinho". Qual que é a solução? Comece só pelo primeiro parágrafo. Quando o cérebro ele percebe que você começou, ele tende a querer continuar. Pegar um exemplo da casa. Você pensa assim: "Nossa, eu preciso arrumar a casa, tem muita coisa para fazer". Mas você acaba se sentindo sobrecarregado. Então a solução para isso, diga assim: vou só dobrar as roupas da cama. Pequenas vitórias já vão ativar o seu circuito de recompensa. Exemplo na saúde, você quer se exercitar, mas você sente aquela preguiça. Então, uma solução seria mude o foco da obrigação para algo prazeroso. Então, diga para si mesmo: eu vou ouvir as minhas músicas preferidas enquanto eu caminho. Então, isso já gera um estímulo a mais para você. E se esse conteúdo já fez sentido para você, deixa aqui o seu like e já compartilha com aquele amigo que vive dizendo assim para você: amanhã eu começo, espera chegar segunda-feira. Porque no fundo, a procrastinação é algo que todos nós enfrentamos, é inevitável. Mas a diferença está em quem aprende a treinar o seu cérebro para poder agir mesmo sem vontade. Essa é a mudança de chave. Porque a procrastinação, ela não é falta de força de vontade, é o seu cérebro tentando te proteger de um desconforto maior. Mas quando você entende esse mecanismo, você passa a ter o poder de virar o jogo. Então, a cada pequena ação que você faz, o seu cérebro, ele aprende um novo padrão, o de agir e não o de adiar. Então, da próxima vez que você quer sentir vontade e depois e deixa para depois, então você vai se lembrar dessa forma.
Você não precisa esperar motivação para você começar, pois é um ato de começar que cria motivação. Então não espera alguém ficar te motivando para fazer algo não, tá bom? E me conta aqui nos comentários qual é a área da sua vida em que você mais procrastina, para a gente poder virar essa chave. E é claro, não esquece já de se inscrever aqui no canal e de me seguir para você continuar recebendo os conteúdos sobre neurociência, comportamento e também aprendizagem. Ah, e se você quiser acessar os meus e-books e também os materiais exclusivos, é só você entrar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.